Então, na refrigeração industrial, são utilizados praticamente todos os tipos de compressores, sendo eles alternativo, rotativo, parafuso e de palheta centrífuga. Aqui no caso, vamos estar utilizando mais os conceitos do compressor alternativo, tá? Eles são providos de cilindros de ação simples e podem ser monocilindros ou multicilindros, tá? E o interessante é que esses multicilindros, ele possui alguns arranjos que o diferencia, tá? Ele pode ter um arranjo em V, um arranjo em W, pode ter um arranjo radial, tá? Radial, ou um arranjo em linha. Esses são alguns tipos de arranjos desses compressores alternativos multicilindros. Agora, falando de compressor alternativo, nós devemos conhecer a sequência alternada desse tipo de compressor, tá? Então, eu trouxe aqui uma imagem que ela simula os movimentos que esse cilindro dentro do compressor faz de forma a dar pressão ao fluido refrigerante, tá bom? Então, vamos lá, vamos compreender como é o funcionamento. A priori, vamos identificar aqui alguns elementos. Aqui temos, na região de entrada, que pode ser caracterizado como a nossa região de sucção, tá? Aqui é uma região onde o fluido entra a baixa pressão. E a região em vermelho é a região de escape, tá? Não dá para visualizar a caneta, né? Mas temos aqui a região de escape, que é em vermelho. Note que aqui temos dois complexos em verde, que são caracterizados como as válvulas de sucção e as válvulas de escape, tá? Então, o que acontece? Aqui no primeiro momento, temos o nosso cilindro na região superior, próximo às válvulas. Então, note que não há nenhum fluido refrigerante comprimido aqui dentro. Quando a pressão interna do cilindro começa, fica menor que a pressão de sucção, ou seja, a pressão interna do cilindro fica menor que a pressão de sucção. O que vai acontecer? O cilindro ele está fazendo esse movimento, né? Ele está descendo, fazendo a sua alternância. Com isso é aberta então a válvula de sucção, tá? Então entra aqui o nosso elemento que está sendo comprimido, tá? Beleza. Houve aqui a abertura e temos agora então um gás, um vapor, um fluido refrigerante dentro desse nosso compartimento do cilindro, tá? Tá. Qual que é o próximo passo? O nosso cilindro ele está descendo, tá? Aqui nesses quadros A, B e C. Em C, ele atinge o nosso fim de curso, tá? Que é o máximo que ele consegue descer. Então, ele tem o volume máximo que ele consegue comprimir aqui dentro, tá bom? Com isso, o que aconteceu aqui dentro? A pressão do cilindro ficou igual à pressão de sucção. Quando isso acontece, note que a nossa válvula de sucção, ela fecha, tá bom? Então temos que a válvula fechou e parou então de entrar o nosso elemento para passar pela compressão. Agora, visualizando aqui no quadro D, estamos analisando o nosso cilindro subindo, tá? Quando ele começa a subir, o que acontece? Há um aumento de pressão e a nossa válvula de escape, tá? Ela é aberta. Esse movimento, ele é chamado de curso de pressão, porque é quando você tem, então, o aumento da pressão interna aqui dentro da câmara do cilindro. O que acontece? Quando ele expele todo esse elemento que foi comprimido dentro da sua câmara, ele chega novamente no início do curso, tá? No nosso quadro E. Note que aqui no quadro E, em vermelho, na região esquerda, entre o pistão e os componentes e a válvula, esse quadradinho aqui, tem um volume de ar comprimido que não foi expelido, que não saiu, tá? Nesse momento, nós temos que a pressão do cilindro vai ser igual à pressão do condensador, tá? E o que acontece? Esse volume que ficou aqui interno, ele é determinado de volume, anote bem esse nome, volume nocivo. Por que volume nocivo? Nós vamos compreender o porquê disso mais adiante aqui nos conceitos envolvidos, tá bom? E por fim, temos aqui
a nossa região F, tá? O nosso quadro F, e é quando o nosso pistão começa a descer novamente para poder começar o seu ciclo de compressão novamente, tá? Um tipo de compressor que ele é aberto, é um pouco diferente dos outros, mas ele também é muito usual, tá? Então temos o compressor aberto e o eixo dele de acionamento atravessa toda a carcaça do compressor. Ele possui um acionamento por um motor exterior e é o único tipo de compressor que é adequado a instalações de amônia, tá? Podendo também operar com refrigerantes halogenados. Continuando, temos aqui agora um compressor semi-hermético, que nele a carcaça exterior aloja tanto o compressor, tá, quanto o motor de acionamento. Então temos aqui, diferentemente do aberto, que não há um motor externo, tá? O motor de acionamento ele está alojado junto com o compressor propriamente dito. Nesse tipo de compressor, ou seja, no compressor hermético, ele vai operar exclusivamente com refrigerantes halogenados. O vapor de refrigerante entra em contato com o enrolamento do motor, o que acaba resfriando, então, esse fluido refrigerante. O porquê que esse compressor é chamado de semi-hermético? Porque esse nome ele vai vir do fato que ele permite que o cabeçote seja removido, tá, quando for necessário fazer manutenção. Então ali você vai ter acesso às válvulas e aos pistões desse tipo de compressor, tá bom? E agora, falando dos compressores herméticos, que são os compressores selados, tá? Os compressores selados, nós podemos verificar um exemplo aqui de uso industrial. O motor e o pistão são montados sobre molas e quando o compressor entra em funcionamento, o motor é resfriado pelo próprio fluido do sistema. Olha que característica bacana desse compressor. Com a umidade, pode danificar o motor, tá? Então, antes da carga do gás, é necessária a desidratação da unidade. Agora, veja bem, temos aqui um de uso industrial. Nós conseguimos utilizar esse tipo de compressor em parte residencial, por exemplo? Sim, conseguimos. Os de usos domésticos, por exemplo, eles têm potência de até 30 kW. Tá. Além disso, nos compressores maiores, o que vai acontecer? Geralmente as cabeças dos cilindros, elas são removíveis, tá? Então isso vai facilitar a manutenção desse tipo de compressor. O nosso compressor, ele vai ter as duas características mais importantes, que seria a capacidade de resfriação, tá? A capacidade de resfriagem. Mas você vai me perguntar, professor, mas o compressor não faz troca térmica? Eu falei, eu sei, isso nós vamos entender aí mais adiante, tá? E a nossa potência, que é a outra característica super importante do compressor. Agora, por que o professor trouxe essa questão de dois tipos de eficiências, tá? Que nesses compressores alternativos existem esses dois tipos de eficiência. Primeiro nós temos a eficiência volumétrica efetiva e a eficiência volumétrica do espaço nocivo. Aqui o nosso espaço nocivo, que foi visto que é aquela região que fica acumulada, né? Aqui temos o nosso cilindro e aqui aquela região que foi comprimida, tá? E que não saiu pela descarga do nosso elemento que passou pelo compressor. Então nós temos esse espaço nocivo e é importante a gente entender a eficiência volumétrica dele também, tá? Agora, como que é dado a eficiência volumétrica efetiva, o ΔVE? Você pode calcular ela pela vazão que entra no compressor em metros cúbicos, dividido pela taxa de deslocamento do compressor em metros cúbicos por segundo, tá? Então, metros cúbicos por segundo vai dar um número adimensional. Tudo isso é multiplicado por 100, por quê? Para a gente ter uma porcentagem, tá? Uma porcentagem. Como que é determinada a taxa de deslocamento do compressor? Nós podemos fazer uma análise do número de cilindros que esse compressor alternativo possui, a rotação que ele está atuando e o volume de cada cilindro. Então, com isso, nós conseguimos determinar essa taxa e, consequentemente, determinar o rendimento, a nossa eficiência volumétrica efetiva. Ó, veja lá, eu trouxe aqui um gráfico que vai poder nos mostrar adequadamente como que é calculado e como que a gente encontra essa porcentagem do espaço nocivo, tá? Que é a outra eficiência fundamental aí do nosso compressor. Então, o que é o espaço nocivo? É o volume residual entre a superfície inferior do cabeçote e a do pistão.
quando se encontra no ponto morto superior. Então, veja aqui nessa figura abaixo, tá? O nosso pistão faz esse movimento, tá? Então aqui é o ponto morto inferior e aqui o ponto morto superior. Onde que está o nosso espaço nocivo? É essa região aqui, ó, tá? Se você pegar aqui na análise do gráfico, você já consegue ver, tá? Que ele não... Ó, na nossa análise do gráfico, nós conseguimos ver que ele já não se enquadra na nossa relação de análise de gráfico pro nosso pistão, tá? Pro nosso cilindro. Então, o que é importante? Para a gente calcular esse volume, eu tenho que determinar aqui, ó, o volume total que a gente absorveu. Então, é todo esse volume aqui, tá? Caracterizado por V1 menos Vn. Aqui eu consigo determinar qual que é o volume total que entrou dentro do nosso cilindro. E o meu Vn é essa região aqui, tá? Então, com isso, eu consigo determinar a fração de espaço nocivo que tem dentro do meu pistão. Prosseguindo, como que é determinado aqui o rendimento volumétrico do espaço nocivo? Se você recordar aí do gráfico, nós temos que V1 menos V4, ele vai ser o volume de gás, ele é o volume de gás que foi efetivamente introduzido dentro do pistão, tá? Por que eu não estou considerando o Vn? Porque a gente tem que considerar apenas aquele volume que realmente está saindo ali do nosso sistema, tá? E aqui o nosso V1 menos Vn, que é o nosso volume total. Com isso nós temos, então, o rendimento volumétrico do espaço nocivo. Agora, quando a expansão é isoentrópica, o que vai acontecer? Nós vamos ter um conceito muito importante aqui, tá? Porque quando a expansão é isoentrópica, nós conseguimos determinar essa relação entre o nosso volume de descarga e o volume do espaço nocivo, tá? Aonde nós relacionamos o quê? O volume específico, tá? Esse V menor, que é o neta, é o volume específico de aspiração e o volume específico de descarga, tá? Então nós temos essa análise que nós podemos utilizar para determinar o volume de espaço nocivo. Ó, a vazão máxima que a gente consegue passar pelo compressor vai ser determinada pela taxa de deslocamento, que já foi determinada anteriormente, que multiplica o nosso rendimento do espaço nocivo dividido por 100, dividido pelo volume específico da sucção. E agora, como é que é determinada a capacidade, a potência para um compressor ideal? Tá? Porque aqui estamos tratando, para efeito de estudo, estamos tratando de compressores ideais, tá? Temos que a potência é igual à massa específica, que multiplica a diferença de entalpia dos seus estados, tá? Lembrando aí que o compressor vai ter um estado que vai entrar, né? E um estado que vai sair. Aqui ele vem do evaporador e aqui ele vem do condensador. E essa região, nessa região aqui, nós teremos a nossa válvula de expansão, tá? Então, essa é a determinação da potência. E agora, como você já sabe, como que é determinada a capacidade de extrair calor do espaço refrigerado? Olhando aqui pelas condições, nós queremos o quê? A capacidade do evaporador, tá? Dentro do ciclo. Então temos que a vazão máxima, que é o nosso estado 4, que é o nosso estado 3. Temos a vazão máxima de 1 menos 4, tá? As entalpias desses elementos. Então com isso conseguimos determinar essa capacidade, tá bom? Agora, por que estamos entrando nisso? Saímos um pouco dos compressores. Porque, aluno, temos aqui um gráfico que ele nos mostra a capacidade de refrigeração e a potência do compressor, tá? A priori, sabemos aí que o compressor, ele não faz troca de calor, certo? Mas quando ele comprime o refrigerante, ele dá capacidade para que o evaporador faça essa troca de temperatura, tá? Então, temos aqui, ó, vamos analisar primeiramente esse gráfico, que foi um gráfico obtido por meio de um fabricante, tá? De um catálogo, e ele vai nos dar a capacidade de refrigeração
e a potência necessária do acionamento desse compressor quando trabalhado com fluido R22. Tá bom? Veja bem, temos aqui algumas linhas, tá? Alguns gráficos que nos relacionam a temperatura de evaporação, tá? E aqui, no eixo vertical, nós teremos o nosso valor de potência ou a capacidade de refrigeração. Temos, então, a temperatura de condensação e aqui também a temperatura de condensação. Então, a partir da temperatura de evaporação, por exemplo, a 5 graus Celsius, se eu tiver uma temperatura de condensação de 25 graus Celsius, eu rebato e eu tenho a minha potência. Continuando, eu rebato. Aqui eu devo analisar qual é a minha temperatura de condensação. Se eu estou trabalhando aqui a 25, é essa linha superior. Então, 25. E aqui eu determino a minha capacidade de refrigeração. Mas, para análise matemática, a gente precisa fazer algumas aproximações. Então, nós temos aqui, ao lado, duas equações que nos dá a representação matemática dessa família de dados, tá? Então, veja, temos que a nossa capacidade de refrigeração, o que é uma função de C1, tá? O que é o C, professor? O C, aluno, vai ser uma constante tabelada. O mesmo para o D, tá? Então, C1, C2 até C9, tabelado. D1 até D9, tabelado. Tudo constantes, tá? Então, analisando aqui a nossa tabela, nós temos aqui o nosso polinômio, que ele tem em relação à temperatura de evaporação e à temperatura de condensação, tá? Você pode fazer essa análise tanto para o calor quanto para a potência requerida. Lembrando que aqui, esse calor, nós estamos trabalhando no evaporador e a potência nós estamos trabalhando na onde? No compressor, tá bom? Vamos lá. Prosseguindo, os catálogos de compressores trazem essa informação e consideram que a taxa de rejeição do calor no condensador, agora eu quero saber do condensador, aluno, é a soma da capacidade de refrigeração, ou seja, a taxa de calor no evaporador, que é determinada pelos gráficos ou pelas equações, e a potência do compressor, tá? Então tenho que a minha taxa de rejeição do condensador é igual à minha taxa de calor no evaporador mais a minha potência de refrigeração. Agora, como é que funciona ali? Temos que o refrigerante que sai do compressor, ele vai entrar no condensador superaquecido, tá? E após iniciar a condensação, a fração de líquido e vapor vai mudando constantemente, tá? Então, esse é um funcionamento aí do nosso compressor. E uma representação do comportamento do condensador resfriado a ar, tá? Veja, o nosso compressor, o nosso condensador, ele vai ser resfriado a ar, ou seja, vai ter uma ventoinha que vai estar fazendo convecção forçada nesse condensador. Então, é obtida assumindo a efetividade do trocador de calor é constante. Então, como é que a gente faz isso? Eu quero determinar a minha capacidade de troca de calor no meu condensador e, com isso, eu consigo relacionar a constante F, que é a capacidade por unidade de temperatura. Eu tenho a minha temperatura de condensação e a minha temperatura ambiente. A priori, utilizaremos novamente o laboratório de informática, tá? Para você ter acesso aí a um computador. Também utilizaremos o software Microsoft Excel, tá? Que é um software que tem planilhas eletrônicas e os seus recursos permitem a fazer cálculos e construções gráficas, tá? Então, por meio dele, nós vamos mexer na parte com interações. Quais são os dados que nós vamos utilizar para fazer essa prática? Quais são os elementos que vamos inserir? Para essa prática, assume-se que a temperatura de evaporação, então o meu TE, é de menos 5 graus Celsius, tá? Menos 5 graus Celsius. E a temperatura ambiente é de 35 graus Celsius. Podemos determinar a taxa de rejeição de calor no condensador, tá? Também podemos determinar a capacidade calorífica e a potência do compressor, além de conseguir determinar a temperatura de condensação no ponto de equilíbrio. Aqui será o nosso ponto principal da aula prática, tá bom? Lembrando aí que o comportamento de um condensador resfriado a ar é obtido assumindo que a efetividade do trocador de calor é constante. Então, relembrando da equação do nosso condensador, temos a nossa temperatura de condensação e temperatura ambiente,
e a nossa capacidade por unidade de tempo, tá? De condensação. Esse F, ele tem um valor fixo, tá? Que é a efetividade do trocador de calor, de 9,39 kW por Kelvin. E agora, observe aqui ao lado, nessa figura ao centro, nessa equação ao centro, perdão, temos o quê? Temos aqui uma variação do termo de TC, que é a temperatura de condensação. Por que isso? Porque para fazer esse cálculo, nós vamos precisar dar um chute inicial em uma temperatura de condensação, de forma a poder determinar o início do nosso sistema, tá? E a partir disso, nós devemos recalcular diversas vezes a nossa temperatura de condensação para a gente poder chegar de fato no real valor da operação, tá? E como que isso vai ser feito? Nós vamos fazer uma simulação matemática, tá? Então, a simulação matemática do comportamento do condensador é feita pelo procedimento de cálculo interativo até chegar no valor de convergência, tá? De temperatura de condensação. Aqui ao lado eu trouxe um organograma, um fluxograma, de como será feita essa simulação, tá? Então, para vocês acompanharem, nós temos a temperatura de evaporação e a temperatura ambiente já indicadas, que temos de menos 5 graus Celsius e de 35 graus Celsius, certo? Aí, vamos iniciar a nossa interação. A priori, eu não tenho a temperatura de condensação, então vamos dar um chute inicial aqui, tá? Então, damos um chute inicial. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que eu vou inserir um valor, por exemplo, de 20 graus, menos 20 graus, para poder fazer a primeira análise. Com isso, eu tenho as equações em mãos, eu faço o cálculo do meu QE e da potência, faço o cálculo do meu QC, e depois de tudo já calculado, eu consigo fazer o cálculo da temperatura de condensação, tá? De forma que eu não utilize mais esse chute inicial, tá? De forma que ele fique desprezível e eu consiga, então, realmente achar um valor adequado para a minha configuração. Com isso, esse termo aqui é o meu termo de convergência. Então, a minha temperatura, né, a minha interação, ela vai ter que convergir até 10 a menos 6, tá? Então, tem que ser menor a 10 a menos 6. Então, quando a nossa interação chegar a esse valor de convergência, o software do Excel, ele indicará para a gente o real valor da temperatura calculada. Então, como que isso vai funcionar? Estamos aqui na primeira interação. A planilha vai identificar os cálculos. Chegou na convergência? Não. Então, eu volto e igualo a minha temperatura de condensação igual à temperatura de cálculo, temperatura de condensação calculada, e retorno no momento do chute inicial. Então, veja, nesse momento eu tenho uma temperatura de calculada. E essa temperatura calculada vai substituir o meu chute inicial. E aqui eu retorno de novo o processo. Esse ciclo vai ficar funcionando até que seja convergido novamente a 10 a menos 6. Quando isso acontecer, nós vamos chegar aí aos valores reais, que no Excel nós temos uma tabela com umas constantes, tá? Temos as equações que foram estudadas ao longo da nossa aula prática e da aula teórica. E com isso, o que podemos fazer aqui? Nós precisamos, a um primeiro momento, fazer a verificação das nossas constantes. Por que verificação, professor? Porque, veja bem, nós temos um quadro móvel, que é uma figura, e essas constantes, elas vão nos dar a verdadeira relação. São elas que fazem a mágica acontecer aqui dentro, tá? Então, o professor já deixou previamente inserido, mas é importante sempre conferir que as constantes C e D estejam realmente iguais às constantes dadas pelos fabricantes, tá? Então, podemos fazer uma verificação rápida aqui. Tá, C1 é 137,402, tá? Principalmente nos elementos que compõem o sinal invertido, tá? Que tem sinal negativo ou que tem bastante zeros, tá bom? É sempre importante aqui, cara, aluno e aluna, fazer essa verificação. Porque para poder dar um erro aqui no Excel é muito fácil. Às vezes toda a formulação está correta e uma pequena variável dessa acaba dando divergências no resultado, tá bom? Então, feita essa conferência, o que nós precisamos saber? Nós temos a nossa capacidade de refrigeração, que é o QE, tá? E aqui a equação dada para a família desse compressor que estamos analisando.
E temos aqui a potência de acionamento, tá? A potência requerida pelo compressor. Nós temos ela já mediante a família dela, recordando aí daquele gráfico que foi abordado. Com isso, nós conseguimos ver também a taxa de rejeição de calor no condensador, que são as equações que nós estudamos previamente, tá bom? Vamos então começar, de fato, a fazer a resolução. Lembrando então que o professor falou que nós precisamos iniciar com chute inicial. Tá? Aqui o professor está apenas indicando o que está acontecendo, tá bom? Chute inicial. E aqui o meu chute inicial, ele vai ser em graus Celsius, certo? Estamos aqui em graus Celsius. Prosseguindo, o que acontece? Eu quero fazer o cálculo do meu TC, tá? Que é a minha... Vou dar um zoom aqui. Quero fazer um cálculo de TC. TC, ele vai ser igual ao quê? Qual que vai ser o meu chute inicial? Lembrando que aqui são apenas células que eu estou inserindo o texto para que a gente não se perca na hora de fazer as interações, tá bom? Então, o meu TC, que vai ser o meu chute inicial, vamos supor que ele será de menos 10 graus. Ele será de menos 10 graus. Tá? Com isso, nós já temos aqui a nossa tabelinha com a relação do chute inicial. O que nós precisamos calcular para determinar a nossa temperatura, as nossas relações aqui, em geral? Nós precisamos determinar o QE, o P, o QC, tá? E por meio disso determinar novamente o TC calculado. Então vamos fazer aqui uma outra tabela que vai nos indicar quais são os elementos que estamos abordando, tá? Então temos aqui o TE, temos a nossa temperatura ambiente, vamos ter o QE, o P, o QC e o nosso TC calculado. Tudo bem, aluno? Então aqui, ó, nós estamos fazendo uma tabela para poder fazer a nossa interação, tá? Vamos deixar ela mais visível. O TE é em graus Celsius. A temperatura ambiente também tem que ser em graus Celsius e o calculado também em graus Celsius. Tá? Beleza. O meu QE, ele vai sair em qual unidade eu quero utilizar ele? Eu quero utilizar ele em quilowatts. O mesmo é válido para potência e para o QC. Beleza, alunos? Chegamos aqui à nossa tabelinha, tá? E essa tabela é apenas para orientação. Eu recomendo que, quando você for fazer essa análise, você também faça bem separado aqui, para poder não se perder no momento de fazer a aula prática, tá bom? Então vamos lá. Quais serão os dados que vamos inserir na nossa tabela? O que nós iremos fazer? Tá? Vamos colocar a nossa temperatura de evaporação igual a menos 5 graus. A minha temperatura ambiente, eu vou colocar ela igual a 35 graus. Ok, esses são meus dados de entradas e eu fiz aqui o meu chute inicial, tá bom? E agora, professor, qual que é o próximo passo? O próximo passo, aluno, é fazer essas equações nas cédulas do Excel de forma que nós conseguimos encontrar a nossa QE, a capacidade de refrigeração, e a potência, tá? Então vamos iniciar aqui pela capacidade de refrigeração? Vamos lá. Sempre que for inserir uma fórmula no Excel, tá? Você aperta igual e veja, eu posso clicar em qualquer lugar e ele já vai alterando aqui a cédula que eu estou utilizando, tá? Para sair, basta apertar ESC. Então, o que eu quero fazer? Igual a... Vamos arrastar aqui um pouco, para que o professor possa visualizar de fato a equação incompleta, né? Então, vamos lá. Igual a... Eu quero o quê? O meu C1. O C1 está sozinho, não está multiplicando nada, tá? Mas... Agora vai começar a parte de multiplicação. Então o professor ele vai colocar tudo entre parênteses de forma que fique mais fácil de visualizar caso aconteça algum problema, tá? Então o meu C2 e multiplica
o meu TE. Onde está o TE, professor? Aqui embaixo, ó, cédula B, 18, tá? E multiplica TE. Fechou parênteses. Mais C3, vamos abrir aqui o parênteses de novo, para a gente poder não se perder, mais C3, que vai multiplicar TE ao quadrado. Como é que faz o quadrado? Clica no TE e 3, tá bom? Então temos aqui o nosso acento circunflexo, ele faz o exponencial dentro do Excel, tá? Então, ó, olha o erro já acontecendo. Aqui é ao quadrado, tá? Fechou parênteses. Mais C4, que multiplica TC. Opa, mudou agora. Agora não é mais TE, agora é TC, ó. Aqui, ó, na C15. Fechou parênteses. Mais, abre parênteses, C5, que multiplica TC ao quadrado. E fecha parênteses. Mais, agora veja que na equação nós vamos utilizar a combinação de ambas as temperaturas, tá? Então, C6, abrindo parênteses, que multiplica TE, que multiplica TC. Fecha parênteses. Mais, abre, C7, que multiplica. Opa, C7 tem TE ao quadrado. TE ao quadrado, que multiplica TC. Fecha, mais. Temos aqui agora, já fizemos o 7, vamos para o C8. C8, que multiplica TE, certo? Que multiplica TC ao quadrado. Então, multiplica TC ao quadrado. Opa, TC ao quadrado. E agora, a nossa última constante C, temos aqui C9, que multiplica TE ao quadrado, que multiplica TC ao quadrado. Fechou parênteses e Enter. Temos aqui, então, o valor já dado para o nosso QE. Podemos diminuir aqui as casas decimais, tá? Então, temos aqui QE, que ficou aproximadamente a 126,65 kW, tá? E agora, vamos repetir o mesmo para a potência, tá? Temos aqui, então, que P, igual, né? Para iniciarmos a nossa fórmula, P é igual a D1 mais, abre parênteses, D2 que multiplica TE mais D3, abrindo parênteses, que multiplica D3, que é o nosso E6, tá? Podemos ver aqui em verde, D3, que multiplica TE ao quadrado. Mais D4, agora que mudamos a temperatura, tá? Vamos para a temperatura de condensação. Mais, abre parênteses, D4 vezes TC. Mais D5, que multiplica TC ao quadrado. E agora? Agora temos o D6, que é quando começa novamente a interação com a temperatura de evaporação e a de condensação. Então temos o D6, que multiplica TE, que multiplica TC. Mais D7, que multiplica. Agora temos o TE ao quadrado, que multiplica TC. Mais D8, que multiplica o meu TE, que vai multiplicar o meu TC ao quadrado. Mais, agora o nosso último termo, finalmente, o D9, tá? Que ele vai multiplicar o quê? As duas temperaturas, o meu
TC. Bom, vamos colocar aqui o meu... Vamos colocar aqui o TE primeiro, para manter o padrão, mas note que aqui está meio complicado para pegar, né? Então o professor vai escrever qual cédula que é a B18. Então, B18. Isso aqui ao quadrado. Que multiplica TC. Que multiplica TC ao quadrado. Enter. Pronto. Temos aqui a potência. Sinal negativo porque estamos inserindo aí a potência, certo? Então, aluno, dos principais elementos que nós devemos fazer aqui na simulação já está feito, tá? Que nada mais é fazer as equações das famílias dos compressores, tá? E dos evaporadores de forma a determinar aqui as potências, tá bom? Então vamos deixar aqui em negrito e colocar aqui uma corzinha para a gente entender que já está feito. E agora o QC, como é que a gente faz esse QC? O QC ele nada mais é do que o QE mais P. Pronto, temos aqui o QC. E agora a temperatura calculada? A temperatura de condensação calculada, nós utilizamos essa segunda equação, tá? E nessa segunda equação, nós podemos já inserir diretamente esse cálculo, tá? Porque nós já temos a temperatura ambiente e já temos o QC. Então, isso aqui é igual à minha temperatura ambiente mais QC, que já foi calculado ao lado. Vamos colocar aqui um parênteses, tá? E eu sei que o quê? Eu sei que o F é 9,39, né? Então, 9,39. Pronto. Fizemos um cálculo de TC, porém, lembre-se que a relação para ser dado o QE e o P, para nós encontrarmos esses valores, nós tivemos que dar um chute inicial numa temperatura, tá? Então, pelo chute inicial, nós não conseguimos identificar adequadamente o que foi que aconteceu, tá? O que tem que ser feito agora, aluno? É o momento de rodar a interação aqui do Excel. Então, vamos selecionar aqui a coluna C15, tá? Nossa cédula C15, que ela é a cédula que corresponde ao valor do nosso chute inicial. Selecionado, nós vamos aqui em arquivos e vamos aqui em opções. Com isso, nós mexemos nas opções do Excel. Vindo em fórmulas, nós podemos habilitar o cálculo interativo. Qual é o número máximo de interação que o professor quer usar? Creio eu que 1000 interações já será o suficiente para a gente determinar o valor que nós queremos. Tá? E qual que é o número máximo de alterações? Aqui, esse número máximo, nós vamos colocar o 10 a menos 1, o 10 a menos 6. Tá? 0,1, 2, 3, 4, 5, 1. Então, 10 a menos 6 para a nossa taxa de convergência. Então, ok. Mas, professor, não mudou nada. E agora, aluno? Agora nós devemos fazer o quê? Fazer essa cédula C15 ser igual à de temperatura, a nosso calculado. Pronto. Foi feita a mágica. Estamos aqui com a nossa temperatura que convergiu para aproximadamente 44,9 graus Celsius. Conseguimos determinar a nossa capacidade a nossa capacidade por temperatura, tá? Nossa capacidade de refrigeração, do que é do nosso evaporador, e conseguimos determinar a potência necessária para poder acionar esse nosso compressor e o nosso sistema fique funcionando. Então, alunos, com isso aqui pronto, sabe o que vocês podem fazer? Mas, professor, minha temperatura de condensação não é menos 5, eu posso botar menos 10. Ele já vai fazer o cálculo. Mas, professor, está frio hoje aqui. Estamos com 19 graus aqui, temperatura ambiente. Beleza, é só substituir. E agora você tem uma planilha e um sistema que está fazendo todo o cálculo para você, tá?